Sabe, para quem acompanha as promessas da tecnologia, é muito comum pensar naquele cenário ideal, né? Aquele onde se investe dezenas de milhares de reais em equipamentos, tipo, a pessoa contrata engenheiros, transforma o próprio telhado numa usina particular de geração de energia. E acha que os problemas acabaram ali, né? Exato. E aí, no fim do dia, descobre-se que é preciso pagar um pedágio altíssimo justamente para usar a energia que acabou de ser produzida. É uma loucura. Nossa, é a realidade paradoxal da energia solar aqui no Brasil, agora em 2026. Aquela visão romântica de, vou plugar a casa no sol e esquecer o assunto. Bom, isso envelheceu rápido. Envelheceu muito. O sol continua lá, gratuito, mas... Mas o acesso a ele, ironicamente, exige uma matemática que nunca foi tão rigorosa. A tecnologia amadureceu de uma forma espetacular, só que as regras do jogo, as regras financeiras, mudaram radicalmente. E é exatamente essa nova matemática que a gente vai desvendar na nossa imersão de hoje. Porque, olha, para entender como chegamos a esse ponto, nós mergulhamos num volume simplesmente imenso de dados. Sim, um arsenal de fontes, né? Pois é. Estamos falando de relatórios técnicos super densos do Portal Solar, da Evo Solar. Também trouxemos publicações focadas no agronegócio, como o Presente Rural e o Canal Rural. E o mais legal, nós cruzamos tudo isso com uma tese de mestrado muito detalhada da Fundação Getúlio Vargas. Essa tese da FGV é fundamental para entender o contexto histórico da coisa. Com certeza. E a nossa missão aqui é desmistificar isso. O que fica claro logo de cara é que a decisão de colocar energia solar deixou de ser uma atitude apenas ecológica, virou um cálculo estratégico pesado. É o setor saindo da infância e batendo de frente com a vida adulta. E, sabe, como em toda transição para a vida adulta, as responsabilidades chegam, as faturas aparecem. E como aparecem. O que nos obriga a olhar com uma lupa para a estrutura tarifária de hoje. Então, vamos direto ao coração do problema. O famoso ou infame FIU-B. Infame, para muita gente, com certeza. Pois é. Os dados mostram que os projetos novos agora pagam 60% da tarifa de uso do sistema de distribuição, o tal do TUS de FIU-B. E isso sobre toda a energia injetada na rede. Mas assim, sendo muito honesto, isso soa muito contraintuitivo. Se uma residência está lá, gerando energia limpa, ajudando o sistema e entregando excedente para a rede pública, a concessionária não deveria estar pagando por esse favor? Essa é a primeira coisa que vem à mente, né? Sim. Porque existe um pedágio de 60% cobrado de quem está basicamente ajudando a gerar energia para a cidade. Sabe, essa é a dúvida mais comum. Mas para entender a cobrança, a gente precisa mudar um pouco a forma de enxergar a rede elétrica em si. O FIU-B não é uma taxa sobre o sol. Tá. Ele é o custo da infraestrutura física. Estamos falando dos postes, dos transformadores da rua, dos quilômetros de cabos, as subestações da distribuidora. Toda a parte de metal e concreto da coisa. Exato. Historicamente, quem tinha painel solar usava essa rede inteira da cidade como se fosse uma bateria gigante invisível. Entendi. Durante o dia, a casa injeta o excedente lá e à noite, quando não tem sol, puxa de volta. Isso. Tudo isso sem pagar um único centavo pela manutenção desse armazém gigantesco. Então, com o avanço da Lei 14.300, o entendimento foi de que esse uso da infraestrutura precisava ser remunerado, porque senão o custo de manter a rede inteira ia recair só sobre quem não tem dinheiro para instalar painel solar. Nossa, faz sentido. Então o pedágio é basicamente o aluguel do poste e do cabo. Perfeito, é o aluguel do transporte de ida e volta da energia. E olha, aos 60% de taxação em que a gente está agora, o cálculo de retorno sobre o investimento muda de figura completamente. Fica mais longo para se pagar, né? Muito mais longo. E os números absolutos deixam isso cristalino. Olhando para os levantamentos de custo, um kit tradicional on-grid, que é aquele conectado direto na rede sem bateria... O modelo mais comum até pouco tempo atrás. Isso. Ele custa hoje, em média, entre R$10.000 e R$12.500. E o que muita gente esquece de colocar na ponta do lápis é a mão de obra. Engenharia, homologação da concessionária. Pois é.
Isso consome de 25% a 35% do valor total do projeto. São de 4 a 6 mil reais só pelo serviço. É quase a lógica de comprar um carro, sabe? Exige um capital inicial pesado, tem manutenção e agora tem o pedágio rodando. Exatamente. E por causa de tudo isso, surgiu com muita força o modelo de energia por assinatura, que, pegando a sua analogia, seria como dispensar a compra do carro e andar só de aplicativo. É a grande bifurcação do mercado. Na assinatura, quem consome simplesmente aluga créditos de fazendas solares que estão super distantes. Não precisa ter telhado adequado. Não precisa tirar 30 mil reais do bolso de uma vez. Sim, e a manutenção é zero. O desconto já vem abatido na fatura de luz. Mas aí, com esse Philby mordendo 60% do sistema próprio, a pergunta que fica é: será que a era de ouro da energia solar no próprio telhado acabou? Olha, a resposta para isso é bem mais sutil do que um simples sim ou não. A era de ouro não acabou. Ela só forçou uma evolução tecnológica. Evolução no sentido das baterias, você diz. Exato. A resposta do mercado a esse pedágio foi o desenvolvimento brutal de sistemas híbridos, a viabilização do armazenamento local. Hoje, a busca por kits com baterias de lítio de 5 kWh explodiu. Mas o preço também, né? Pula para a faixa de 24 a 30 mil reais. É o dobro do preço de um sistema simples. É o dobro do preço. Mas a mecânica por trás justifica. Porque tendo a bateria, o consumidor para de usar a rua como armazém. Ah, claro. Em vez de injetar o excedente na rede, pagar o pedágio do Philby para pegar de volta à noite, ele guarda a energia na própria sala de estar, digamos assim. É exatamente isso. O sistema híbrido burla a taxação de uma forma totalmente legal e eficiente. E tem outro detalhe. Ele traz um benefício que o sistema tradicional nunca conseguiu entregar. Independência de verdade. Se acabar a luz no bairro, a pessoa nem percebe. Exato. Cai um poste na rua, o bairro fica no escuro, mas a casa com sistema híbrido continua com a geladeira ligada, a internet funcionando, tudo normal. Certo. Então a matemática se divide assim. Se tem capital e o plano é ficar no imóvel por muitos anos, o híbrido é a jogada de mestre para fugir das taxas e ter segurança. Uhum. Agora, se não tem telhado ou o fluxo de caixa está apertado, a assinatura é a saída. Mas e se a gente pensar numa terceira via? E as pessoas que querem ser donas da própria geração, mas moram em prédio? Ou simplesmente não tem como pagar 30 mil reais? Esse é um ponto fantástico. Cruzando os documentos sobre regulamentação, fica super evidente uma solução estrutural genial: as cooperativas solares. Essa é, sem dúvida, a face mais social da tecnologia fotovoltaica. O modelo de geração compartilhada, ele foi desenhado lá atrás pela Resolução 482 da ANEEL e agora foi refinado pela 1059. É uma inovação absurdamente democrática. Sabe a imagem que me veio à cabeça lendo sobre como as cooperativas funcionam na prática? Uma horta comunitária. Uma horta? Sim. Conta mais. É tipo assim, várias pessoas de um bairro se juntam, alugam um terreno longe dali, plantam tomates. E aí, por uma logística mágica, uma cesta de tomates frescos aparece na portaria do apartamento de cada um durante 5 anos. Ah, entendi. Perfeito. Só que, em vez de tomates, são quilowatts. E o mais louco, a lei nem exige que as pessoas morem perto. A única regra física é que todo mundo precisa estar dentro da mesma área de concessão da distribuidora de energia. Nossa, a analogia da horta é excelente, principalmente porque explica de um jeito muito fácil o conceito do banco de energia. Banco de energia. Sim, porque fisicamente, a usina da cooperativa gera eletricidade e joga na rede pública. Isso virá crédito. Essa mágica dos tomates na portaria é, na vida real, um abatimento contável na conta de luz. E esse crédito tem uma validade regulatória de 60 meses. Uau! 5 anos. 5 anos. Ou seja, se a fazenda gerou energia demais no verão, esse saldo fica lá guardado. Ele pode compensar um inverno super chuvoso anos depois. Traz uma previsibilidade financeira incrível. E a pesquisa aponta 3 formatos para isso acontecer, né?
A compra coletiva de equipamentos, para ganhar no volume e baratear tudo, o financiamento coletivo, que divide o peso do crédito, e o modelo mais parrudo, que é a fazenda solar. A fazenda solar sob a gestão de uma cooperativa é revolucionário, porque ela desintegra aquela barreira de custo inicial que a gente estava discutindo. Dilui os R$30 mil. Dilui o capital e também elimina a dor de cabeça da manutenção individual. A entidade gerencia tudo profissionalmente. Mas sabe o que é mais fascinante nisso tudo? O quê? O modelo de governança. Pela lei do cooperativismo, as decisões na Assembleia não são baseadas em quem colocou mais dinheiro. Cada cooperado tem exatamente um voto. Isso é muito democrático. Demais. Não importa se uma pessoa comprou uma cota pequenininha para bater a conta de uma kitnet e outra comprou uma cota gigante para abastecer uma padaria inteira, o peso da decisão é igualzinho. Isso é inclusão energética real. É democratização pura. Agora, se a gente pegar essa mesma lógica, os mesmos painéis, as mesmas regras, e aplicar isso no motor pesado da economia. O agronegócio. O agro. Um setor que representa ali seus 21% do PIB. Como é que essa tecnologia de kitnet escala para uma fazenda inteira? Olha, escala por pura sobrevivência financeira. Não é necessariamente por consciência ecológica no primeiro momento. Para entender essa pressão no produtor rural, a gente precisa olhar para aqueles dados históricos da FGV. Os da inflação. Isso, o estudo pegou um recorte de 20 anos, de 1995 até 2015. O IPCA geral do país subiu 342%. O que já é bastante. Sim, mas a inflação específica da energia elétrica nesse mesmo período? Eu tenho um número aqui, 751,7%. É brutal. É mais do que o dobro da inflação do custo de vida. Exato. A energia, de forma silenciosa, começou a asfixiar quem produz alimento. E no campo, a energia não é só para acender a luz do galpão, né? Lendo o Presente Rural sobre as bacias leiteiras lá no Paraná, eu fiquei chocado. Por que um produtor gastaria uma fortuna em baterias de lítio caríssimas? A resposta é que o híbrido funciona como um no-break industrial. Fundamental para o leite. Fundamental. Cai uma tempestade, a rede da cidade cai, os tanques de resfriamento param. Se ficar algumas horas desligado, milhares de litros de leite azedam. Dias de trabalho vão para o ralo. A bateria salva o produto na hora. E ainda garante aquele selo verde para vender mais caro depois. Pois é. Além dessa resiliência, tem uma vantagem de engenharia física que muita gente ignora: a eficiência da proximidade. O modelo clássico de energia do Brasil gera energia muito longe de onde ela é consumida. Tipo Itaibu, Belo Monte, ficam super longes. Longe demais. E a eletricidade tem que viajar milhares de quilômetros por cabos de alta tensão. A física básica diz que nenhum condutor é perfeito. Tem resistência. A energia sai de Itaipu, viaja até Curitiba ou São Paulo e vai se dissipando em forma de calor pelo caminho. Nossa. Perde-se até 20% do total de energia só esquentando o ar em volta dos cabos. É um desperdício colossal. 20% jogado fora. Sim. Então, quando o produtor rural coloca uma usina solar ali do lado da bomba de irrigação, a distância cai de 1.000 quilômetros para 10 metros. A perda de transmissão zera praticamente. Zera. E o sistema ainda atinge o pico de produção ali entre 10 da manhã e 2 da tarde, que é bem a hora que a fazenda mais precisa de água e refrigeração. Faz todo sentido. E isso me ajuda a entender aquele estudo de caso absurdo no Triângulo Mineiro. Ah, o projeto de 19 milhões? Sim, uma fazenda de hortaliças que precisava muito de irrigação. Eles investiram 19.179.000 reais e uns quebrados, numa usina de 5 megawatts. Foram quase 15 mil módulos solares e 38 inversores. Mas olha, eu achei um dado que não batia com a teoria. Qual dado? A regra de ouro do setor diz que 1 megawatt ocupa 1 hectare. Então 5 megawatts deviam ocupar 5 hectares. Mas o relatório diz que eles isolaram 8 hectares de terra produtiva. 3 hectares a mais perdidos. Por quê? É aí que a teoria esbarra na terra batida, literalmente. Esse detalhe é fascinante. Não foi um erro de cálculo, foi pura necessidade de engenharia. E por 2 motivos. O primeiro é a declividade do terreno. O terreno não era reto. Dificilmente é. Na teoria, as placas ficam coladinhas.
Na prática, se tem inclinação, a fileira de cima faz sombra na de baixo. Tiveram que aumentar os corredores entre as placas. E o segundo motivo, que é mais crítico ainda, foi o alambrado de segurança. Uma cerca de arame afetando um projeto de 19 milhões? Como assim? Afeta de forma terrível. Os painéis são ligados em série, tipo aquelas luzes de Natal antigas, sabe? As cercas tiveram que ficar a 10 metros de distância das placas, porque se, no fim da tarde, a sombra de um único poste da cerca cobre só a bordinha de um painel, Dá problema no sistema inteiro. sim, a sombra age como um bloqueio. Imagina uma mangueira de água sendo dobrada no meio. Ah, o fluxo para. A restrição num ponto só derruba o fluxo da mangueira inteira. Uma sombrinha minúscula num painel derruba a eficiência de milhares de placas que estão interligadas. Nossa, essa imagem da mangueira dobrada muda a perspectiva de tudo. Então os 3 hectares a mais eram um espaço de segurança contra as sombras. Isso. O preço a se pagar para garantir que os 19 milhões dessem lucro. E, por falar nisso, esse tipo de investimento só é possível porque o financiamento rural acompanhou. O Plano Safra liberou mais de 516 bilhões de reais a juros baixíssimos para sustentabilidade. A engenharia financeira ali é tão importante quanto elétrica. Com certeza. Mas, mudando de escala agora. Seja nessa usina faraônica em Minas ou em meia dúzia de placas no telhado de casa, tem uma realidade dura que as empresas de venda muitas vezes escondem. A manutenção. A manutenção. As pessoas tratam um painel celular como se fosse telha. Instala lá, chove, faz sol e a pessoa esquece. Quando, na verdade, tinha que ser tratado como o motor de um carro. Tem que ver o óleo, trocar o filtro. Essa analogia do carro é maravilhosa. Tratar tecnologia sensível como telha é jogar dinheiro pela janela. Aquele cálculo lindo de retorno financeiro desmorona se a luz não chegar no silício. Sim, uma camada de poeira acumulada. Poeira, sujeira de pássaro, fuligem, tudo isso age como um filtro físico. O sol tá lá rachando, a placa tá perfeita, mas a geração despenca. E o guia da EvoSolar que a gente leu alerta que limpar não é só jogar água com a mangueira no meio-dia. O vidro temperado passa dos 60 graus no sol. Se jogar água fria, dá choque térmico e ele estilhaça inteiro. Estilhaça na hora. Tem que ser no começo da manhã ou no finalzinho da tarde. E nada de vassoura dura ou produto químico abrasivo. É água e esponja macia, só. Mas o que mais me chocou foi a restrição física. Em hipótese nenhuma, a pessoa deve andar ou apoiar peso em cima da placa. Isso acontece demais em indústrias, quando o pessoal vai limpar e pisa nas placas. O vidro até aguenta o peso sem quebrar visivelmente, mas a célula de silício que fica logo embaixo é fininha que nem uma hóstia. E aí trinca por dentro. Trinca. Cria o que a gente chama de microfissuras, invisíveis a olho nu, mas que rompem a corrente. Isso vira um hotspot, um ponto de superaquecimento que pode até causar incêndio. O que nos leva aos sinais de alerta. O dono do sistema tem que ficar de olho vivo se a geração cair do nada no aplicativo do celular. Inversor com luz piscando estranho, cheiro de plástico queimado. Isso não é bugzinho, é alerta vermelho de curto-circuito. Tem que ter checagem visual mensal pelo próprio dono e uma revisão técnica anual. E se isso já é vital na cidade, nos sistemas puramente off-grid, é questão de vida ou morte. O off-grid é aquele sistema totalmente isolado. Sim, no meio do nada. Bombear a água, manter torre de comunicação. Se falhar, tudo para. Sem contar o desafio ambiental que quase ninguém fala. O descarte dessas baterias estacionárias que são cheias de metais pesados. É uma logística complexa e cara. Definitivamente, não é só instalar e esquecer. Mas, sendo justo, se for bem cuidado, o painel é um tanque de guerra. A literatura técnica mostra que dura uns 25 anos. E mesmo depois de um quarto de século tomando granizo e chuva, ele ainda entrega 80% da capacidade original. A engenharia de materiais é brilhante, contanto que o humano não sabote o equipamento com falta de zelo, né? Perfeito. Então, fazendo um grande resumo de tudo que a gente percorreu hoje. Começamos quebrando aquela ilusão de que o sol trabalha de graça, porque batemos de frente com o pedágio do Filbré e o preço salgado dos sistemas híbridos com bateria. Exato. Daí vimos como as cooperativas solares hackearam essa matemática, entregando energia na nossa portaria de um jeito democrático.
Escalamos isso para o agro, entendendo por que se gasta milhões para fugir de uma inflação de energia surreal e como uma sombrinha de cerca pode arruinar tudo. E no fim, caímos na dura realidade da manutenção e limpeza. Uma síntese fantástica. Mas sabe, olhando para todas essas peças do quebra-cabeça, as casas, as cooperativas, as fazendas, tem um padrão estrutural emergindo aí que é bem provocativo. Ah, me conta. A gente discutiu como a energia que vem de muito longe, lá de Itaipu, perde até 20% no caminho. E, ao mesmo tempo, a gente vê essa tecnologia transformar cada telhado, cada padaria, em uma mini usina independente. Isso obriga a gente a se fazer uma pergunta incômoda. Qual é o futuro das grandes mega-obras de infraestrutura? Será que a gente está caminhando silenciosamente para um mundo onde essas barragens gigantes e bilionárias vão virar apenas relíquias do passado? Nossa. Dinossauros substituídos por uma rede invisível, pulverizada e totalmente descentralizada. É uma mudança de paradigma assustadora, mas genial. Pensar que o telhadinho de um armazém pode estar decretando o fim da era das grandes hidrelétricas. O painel solar não é só para cortar custo na conta de luz. Ele é a descentralização do poder no sentido mais literal possível. Literalmente. E com essa imagem gigantesca de um futuro descentralizado, nós fechamos a nossa análise de hoje. Para quem nos acompanhou, fica o nosso convite. Da próxima vez que vocês virem um telhado brilhando ao sol, não enxerguem só um vidro. Enxerguem a engrenagem de uma revolução silenciosa. Continuem questionando o que parece óbvio e até a nossa próxima imersão.